Fala aí, gurizada! Eu me chamo Monalisa Juliene e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo, a gente vai fazer um início, de uma playlist sobre o AutoCAD. Eu tentei, fazer de uma forma que seja mais simples, mais fácil. Então, eu tive a ideia de eu pegar uma planta, e começar a separar pontos e começar a desenhar aqui no CAD. O que ocorre é que, tipo assim, não veio nada na minha cabeça e eu simplesmente não queria pegar uma planta lá do Google. Eu queria fazer alguma coisa um pouco mais trabalhosa. E daí que veio a ideia de fazer uma planta do The Sims no AutoCAD. Só que faz muito tempo que eu não jogo The Sims e, tipo assim, não ia baixar, não ia fazer uma casinha lá pra daí pegar e fazer. Então eu tive a ideia de ir lá no Pinterest e peguei uma planta que eu achei muito legal, bem colorida e tudo mais, de uma menina, da Calier. Então, tipo, essa planta, ela tem dona, E eu peguei lá no Pinterest, então todos os créditos são dessa pessoa. E o que eu pensei? Poxa, não tem medida nenhuma, mas eu achei muito legal por acaso ter esses quebradinhos e tal. Então, resolvi pegar essa planta e criar como paredes internas com 15 centímetros e paredes externas com 25. Aí, com isso tudo, eu pensei, poxa, mas tem que estar num terreno. Porque, tipo assim, os terrenos lá do The Sims são um pouquinho pequenos. Então, a gente vai fazer essa planta num terreno de 12 por 20. Eu usei como base recuo frontal e de fundos de 5 metros e um lateral vai ter 1,50 e o outro 1,85. A ideia dessa playlist é ensinar alguns comandos, ensinar algumas metodologias que eu uso, para desenvolver algum desenho lá no CAD. Não tem intenção de baixar e tudo mais. Então, eu acredito que nesse ponto as pessoas já saibam. Esse vídeo, a ideia é ensinar layers, tá? Então, para isso, a gente precisa ir para minha tela. Levando em conta, que todo mundo já sabe, já tem o programa e tudo mais, a gente vai começar hoje a playlist, aquela do AutoCAD, e com o início com os layers, Eu já criei aqui o modo que eu vou usar, vai ser todos nessa coisinha aqui, A gente vai desenhar tudo aqui nesse arquivo. Eu só vou passar aqui, levando em conta que todo mundo sabe, abrir um novo arquivo ou abrir já um existente. A gente começa por aqui. A parte dos layers é essa partezinha aqui em cima. E eu acho muito interessante a gente criar realmente um layer para cada coisa. Por que para cada coisa? Porque, cara, depois que você tiver muitas coisas, você vai ver que vai fazer sentido. Então, para criar um layer, a gente vai clicar aqui, ó, um layer. Vai abrir essa abinha aqui, tá? Vou colocar ela mais no meio para ficar mais centralizado pra gente trabalhar nela. Aqui a gente cria, aqui a gente exclui e aqui a gente deixa, ele como padrão que a gente está utilizando ele naquele momento. Então a gente vai criar o nosso primeiro layer e eu vou criar ele com o nome de construção. Esse layer de construção eu gosto de usar ele pra gente passar uma coisa pra outra, pra quando a gente precisa fazer um quebradinho ali, tipo, o construção seria realmente construir as coisas, sabe? Seria uma linha auxiliar. E daí eu sempre deixo ele no branco, ou tipo assim, se tiver muita cor, tu muda ele pro cinza, você que decide, tá? Não precisa colocar a espessura de linha aqui, porque ele não vai ir para nossa plotagem, Ele realmente é só uma coisa para trabalhar. Aí você vem aqui de novo, eu sempre gosto de clicar aqui em cima para gerar em base desse aqui, para não copiar o que a gente acabou de digitar do anterior. E daí eu vou criar o layer parede. O layer parede eu gosto de usar na cor magenta, foi a cor que eu aprendi a utilizar ela. Normalmente a gente coloca ela com uma espessura 0,9, mas se você achar que está muito, forte, na hora da plotagem muda para 0,6, tá? Mas eu gosto de colocar na 0,9. Aí a gente vai criar mais
alguns layers que vão ser o layer de esquadrias. No caso, seria interessante criar a parte de vista, a parte de, sabe, detalhar a esquadria. Mas aqui vai ser um negócio bem rápido, então eu vou colocar tudo a mesma coisa. Mas dependendo do projeto, é bem interessante você separar certos pontinhos ali da esquadria. Eu gosto de colocar a esquadria mesmo na cor verde. E a espessura a gente vai colocar na 2, tá? Essas espessuras são bem interessantes, novamente falando, lá pra parte de plotagem, tá? A próxima, a gente vai criar cotas. Cotas eu gosto de colocar na cor vermelha. E a espessura, vamos colocar um 0,3 aqui pra ficar diferente das esquadrias. E vamos já deixar aqui a viewport. Eu gosto de colocar numa cor mais escura, tá? E tu não precisa colocar a espessura, porque tu só vai utilizar essa aqui pra hora de transferir pra poder plotar. Então, essa coisinha aqui não vai ficar lá na hora da plotagem, então não precisa de espessura. Essas aqui são alguns layers bem simples e que a gente utiliza bastante, tá? E que eu queria falar pra vocês, deixa eu entrar aqui nessa aqui, tem muitas outras cores. Normalmente o pessoal da elétrica gosta de usar algumas cores azul ou roxo, né? Então, tipo, varia muito. Cada setor, assim, hidráulica, coisas, eles gostam de usar algumas cores padrões para algumas coisas, né? E eu acho bem interessante você poder usar todas essas cores aqui. Feito isso, não tem que fazer mais nada, você já criou seus layers. A gente fecha aqui. E agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Tá vendo essa pequena abinha aqui? Ela tem uma setinha aqui, ó. A gente clicando aqui, você vai ver todos os layers que você vai poder utilizar. Ah, eu quero agora fazer uma parede. Clica em parede e começa a desenhar. Ah, agora a gente vai para esquadrias. Clica em esquadrias e começa a desenhar. Vamos colocar as cotas? Cria aqui, né? Clica em cotas e daí utiliza os comandos cotas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Por exemplo, tá? Eu tô usando aqui o construção. Eu só vou fazer uma linha só para poder ficar mais simples para vocês entenderem. Se eu vim aqui, ó, tem essa lâmpadazinha aqui, né? Se eu clicar em cima dela, automaticamente aquela linha ela vai desaparecer, tá? Ó. E se eu clicar novamente nela, ela vai aparecer. O que significa isso? É o comando habilitar e desabilitar. Ele é muito interessante utilizar ele no momento que você tem um projeto muito grandioso, com muitas coisas. Por exemplo, sei lá, tipo, eu quero plotar ele, né? Eu quero imprimir ele só as paredes. Eu não quero que fique aparecendo os textos ou as cotas. Você vem aqui e desabilita as cotas e os textos. Falando em textos, já vou criar aqui o ler textos, porque a gente vai utilizar ele mais pra frente. E pra, né, ficar mais assim colorido, que eu gosto de bastante cor aqui na hora de fazer os projetos, vamos colocar o desenho em azul nos nossos textos. E também aqui no 20, tá? Não, vamos colocar no 13 para ficar similar com as cotas. Nesse vídeo, a gente viu a importância, né, da criação dos layers, a diferenciação para cada coisinha que você está fazendo no projeto. E isso eu acho muito importante na hora de fazer os projetos, porque às vezes, dependendo da proporção, você quer habilitar ou desabilitar algum layer, tipo, para plotar e tudo mais. Até mesmo para achar alguma coisinha ali, às vezes é bem interessante você desativar alguns para ter uma visualização um pouco mais limpa. Então, nos próximos vídeos a gente vai ver outras coisinhas a mais do Cádio. Obrigada por assistir até aqui e beijo, até o próximo vídeo!